nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, chegamos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos aqui mais uma vez para meditarmos este sexto domingo do tempo comum, onde encerramos este primeiro ciclo do tempo comum dentro do nosso ano litúrgico, pois, como bem sabemos, na próxima quarta-feira iniciamos a nossa quaresma com a quarta-feira de cinzas. E o que o Senhor tem a dizer a nós, a cada um de nós, no dia de hoje? O que o Senhor quer pedir a cada um de nós na transformação de nossas vidas? Também devemos de recordar que hoje, 11 de fevereiro, é justamente a memória de Nossa Senhora de Lourdes. E aqui também, esta graça, meditaremos brevemente algo de Bernadette Soubirous e algo de Nossa Senhora de Lourdes para a nossa vida. Entremos pelas leituras de hoje. A primeira leitura que nos é proposta, dependendo de onde estamos, no meu caso, aqui na comunidade que estou, na paróquia de São Paulo, é proposto o livro do Levítico, justamente as normas de purificação em relação ao leproso. Mas também há uma outra opção de leitura, é opcional para esse domingo, que é justamente de Naamã, o sírio. Ambas iremos meditar brevemente para que possamos colocar aquilo que o Evangelho tem a dizer a cada um de nós neste dia de hoje, neste domingo, para que possamos nós buscar esta transformação da nossa vida segundo a vontade do Senhor. O livro do Levítico nos coloca: o Senhor falou a Moisés e Arão dizendo: quando alguém tiver na pele do seu corpo alguma inflamação, com aparência do mal da lepra, será levado ao sacerdote Arão ou um de seus filhos sacerdotes. Se o homem estiver leproso ou impuro, e como tal o sacerdote deve declarar. Esta leitura nos já abre ao Evangelho de hoje, justamente em relação à norma da pureza, ao Senhor colocar o como devem de agir em relação ao leproso, ele justamente demonstra aquilo que vai realizar Jesus no Evangelho. O leproso deve de andar até o sacerdote. Mas quem é o leproso na antiguidade? O que é o leproso para cada um de nós, para que possamos também nós nos encontrar diante de tudo isso? Recordemos, o leproso não é somente quem tinha lepra ou hanseníase, mas todo aquele que tinha alguma doença na pele, como dermatite seborreica, que nós temos hoje por conhecimento da ciência, ou entre algumas outras doenças e inflamações da pele que traziam febre ou alguma coisa ao organismo. Então, a partir deste momento, a pessoa era considerada impura. A pessoa era considerada afastada, como bem sabemos e vemos no Evangelho, de toda a comunidade, de todo o círculo familiar, e deveria de morar fora da cidade, deveria de estar em lugares desertos. Então, nós vemos justamente no leproso, aquela pessoa que é afastada da vida social.
afastada do convívio de toda a comunidade. Ela já não pode estar junto dos demais. E assim, vivendo distante da cidade, não importava a idade que tivesse, recordemos até mesmo jovens, crianças, eles tinham que se unir entre si para sobreviver de alguma forma. Se um leproso estivesse pelas redondezas, como vai seguir a leitura, deveria de avisar, e até mesmo os familiares para ajudar aquela pessoa que sofria com essa doença, com essa enfermidade. Deveriam de, por exemplo, para ofertar, para dar alguma esmola, jogar ao longe e a pessoa pegar do chão, porque tudo aquilo que tocava era impuro, então deveriam de manter essa distância. E assim também continua a leitura dizendo que aqueles que já assim estivessem deveriam de, por onde andassem, gritar impuro, impuro. Ou seja, aqui está alguém que é indigno de estar na presença de todos, alguém que não está na presença porque pode contaminar aos demais. Mas, mais do que isso, o que também a leitura e a lepra têm a nos dizer? Durante o tempo da doença, a pessoa também estava afastada de Deus, porque ela não podia ir ao templo, ela não podia oferecer o sacrifício, ela não poderia estar na presença de Deus. Então, aqui já estamos também em um outro ar de sintonia e ligação com o Evangelho de hoje. A lepra distancia de Deus. Deus não pode estar presente, não porque ele não quer, mas porque a pessoa não pode se aproximar dele pela enfermidade que contraiu. Devemos também recordar um outro texto do Antigo Testamento, justamente da irmã de Moisés, Miriam. O que acontece com ela? Como bem sabemos, ela questionou a autoridade de Moisés sobre o povo quando chamou os anciãos. E Deus chamou na tenda Moisés, Arão e ela. E o que aconteceu? Deus questionou aquilo que fizeram, quanto pecaram contra Deus e contra o seu servo Moisés, pelo orgulho. E assim ela foi castigada, e ao estar dentro da tenda, Arão ainda viu toda branca de lepra. Assim, nós vemos que a lepra nos recorda o pecado. A lepra nos recorda que também pode ser um castigo de Deus. Deus, neste caso em específico, castigou o pecado de Miriam nela mesma, pela enfermidade que contraiu por ter falado contra Deus e o seu servo Moisés. E assim Arão pede que Moisés interceda por sua irmã. E depois de algum sofrimento, Miriam será curada e será restaurada, reintroduzida ao povo de Israel. Mas em tudo isso que tem a ver conosco, como vimos, esta lepra não quer dizer somente a questão física, mas quer dizer um pecado que foi introduzido a cada um de nós, justamente pelo pecado de nossos primeiros pais, Adão e Eva. Aquele pecado que é transmitido. A lepra ou a hanseníase não é transmitido pelo toque, mas era assim que se tinha concebido na antiguidade, sim pela questão sanguínea, é um contágio de sangue. E nós, os padres da Igreja, vão dizer que justamente pelo nosso nascimento de Adão e Eva, o nosso nascimento segundo a carne, nós contraímos a mancha do pecado original. Nós contraímos aquilo que nos afasta de Deus, que não foi Deus que colocou em nós, mas que nos foi transmitido. Assim, nós devemos já de nos colocar e nos questionar. Temos vivido como leprosos? Temos vivido nesta distância de Deus? Não mais porque Deus quer isso de nós, mas porque nós buscamos viver tudo aquilo que contraria o seu amor para conosco, sua vontade, a sua bondade para conosco, que nos pede justamente a obediência no amor, que nos pede esta resposta de amor sincero para com Ele. E assim recordemos também Naamã, o sírio. Naamã, que é uma possibilidade da leitura justamente deste domingo, tinha contraído a lepra e vai ao seu rei. Vai ao seu rei para pedir carta, porque uma serva de sua esposa, uma escrava israelita, havia dito que, no seu povo,
não em Jerusalém, mas na Samaria, existia um profeta de Deus capaz de curá-la. E ali, seu rei escreve a carta, ele chega ao rei, justamente, do povo de Israel, entrega a carta e diz: querem guerra contra mim. É o que o rei da Samaria quer. Mas tudo isso se demonstra quando o profeta diz: enviai-me aqui e eu cuidarei dele, para que ele veja que há um Deus sobre Israel. Naamã chega até Eliseu. E ali Eliseu nem mesmo recebe, como bem o sabemos. Manda o seu escravo, o seu servo, para falar: vai e banha-te 7 vezes no Rio Jordão, e sua pele ficará curada. E Naamã sai dali revoltado. Revoltado porque nem mesmo foi acolhido pelo servo do Senhor, pelo profeta de Israel. E um de seus servos, no retorno à Síria, diz: oh, se o profeta do Senhor tivesse dito algo difícil, tu o farias. Mas agora que te disse para banhar 7 vezes, mas não temos rios melhores na Síria. Mas é somente isso. Banha-te e veja se isso realmente vai acontecer. E assim faz Naamã, e fica com a pele como de uma criança, de um bebê, rejuvenescido. Recebe uma vida nova. E o que tem a leitura também a ver conosco? Nós devemos de ver que muitas vezes nós não queremos fazer a vontade de Deus. Nós queremos que tudo se resolva em nossa vida como um passe de mágica, como um piscar de olhos, como um estalar de dedos. Infelizmente, no mundo que vivemos, onde tudo é resolvido por um simples toque, por uma simples palavra, por algo pesquisado na internet brevemente, nós queremos que tudo se realize da mesma forma, segundo a nossa vontade, como Naamã queria. Naamã queria que o profeta ali saísse e fizesse os seus passes, suas mágicas, como aqueles que eram os profetas das outras tribos, das outras regiões fora do povo de Israel. Mas ele somente fez aquilo que o Senhor Deus mandou: vai e banha-te no Rio Jordão. E assim, contrariado, fez aquilo que o Senhor pediu e foi curado. Nós temos realizado a vontade do Senhor em nossa vida. Temos buscado compreender aquilo que Ele pede que façamos para sermos completamente curados da lepra do pecado que está em nosso coração e em nossa vida. Ou nós queremos que o Senhor simplesmente nós fazemos alguns atos exteriores, não buscamos a conversão do coração, a mudança de vida e queremos que Deus resolva tudo para nós? Devemos de nos questionar. Devemos de ver que aquilo que o Senhor pede para cada um de nós é o que devemos de realizar e não o que nós esperamos que o Senhor realize para conosco, para que sejamos transformados e curados. E o Evangelho justamente hoje encerra o capítulo de São Marcos que iniciamos alguns domingos atrás, encerra com a cura de um leproso. Terminou a jornada de Cafarnaum que já meditamos a longo nos últimos domingos. Jesus que expulsa o demônio do possuído, Jesus que cura a sogra de Pedro, Jesus que realiza a obra da sua igreja justamente ali, na primeira igreja reunida na porta da casa de Pedro, simbolizando a igreja que ele constituiu. E depois parte em missão, porque deve de ir a outros lugares, e assim encontramos este leproso do evangelho de hoje. E diz o Evangelho: naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu. Já tem algumas coisas importantes para nós. O leproso se aproxima de Jesus. Não fez aquilo que deveria de fazer que a leitura nos apresentava, gritar impuro, impuro, para que as pessoas se afastassem, mas simplesmente chega perto de Jesus. Reconhece nele aquele Messias que deveria de vir, como estava nos profetas Isaías e alguns outros, que dizia que quando chegasse o Messias, o tempo messiânico, estas curas haveriam de acontecer, em especial a da lepra, esta purificação. E ele, o que faz chegando perto de Jesus? Cai de joelhos, se prostra e pede. Aqui está um primeiro passo que nós devemos de reconhecer na nossa relação com o Senhor. Na continuidade daquilo que temos visto nos evangelhos dos últimos domingos, nós nos prostramos aos pés do Senhor. Com humildade nos jogamos a seus pés em oração.
Buscamos estar com Ele e estar com Ele a cada dia na intimidade da oração e nessa busca daquele que realmente nós necessitamos e que nós dizemos amar. Muitas vezes nós dizemos da boca para fora. Nós dizemos que queremos o Senhor, mas não encontramos tempo. O que menos tempo temos é tempo para estar com Ele, para estar na Sua presença, para estar em oração e relegamos o tempo de oração àquilo que nos sobra quando eu não tenho nada para fazer, ou ainda quando eu talvez me sinta inspirado para rezar. Não é isso. Nós devemos de ter a humildade, devemos de ter a ousadia e a humildade deste leproso, de nos prostrarmos na presença do Senhor, de nos jogarmos de joelhos diante dele. O Senhor, assim, vai atender, como vamos seguir a meditação do Evangelho, ao pedido deste leproso, por causa da sua humildade. Porque se prostra diante dele com humildade e total entrega e pede. Sim, assim nós também deveríamos de ser. Nós também deveríamos de ser estes humildes, de ver e reconhecer, Senhor, sem Ti eu não posso nada, eu necessito de Ti, eu preciso da Tua presença. Senhor, Tu és meu tudo e aqui estou diante de Ti. O mundo não pode me oferecer nada, em Ti tenho tudo o que eu necessito, Senhor. Me dá a graça de estar contigo, de estar em oração. Mas nós temos realizado esta oração. Temos nos lançado aos pés do Senhor com humildade. Recordemos o que dizem os salmos. O olhar arrogante, a pessoa soberba, não posso olhar e não quero nem ver. O orgulhoso, o arrogante, Deus não quer nem diante da sua presença, ele nem olha. Mas aquele que é humilde, ele olha e toca. Ele realiza a obra. E aqui também recordemos este estar de joelhos do Apocalipse de São João, onde os 24 anciãos se ajoelham diante do Cordeiro e colocam diante dele as suas coroas. A coroa simboliza o quê? Suas conquistas humanas, tudo aquilo que tem, ofertam diante do Cordeiro, entregam a ele, porque é graças ao Cordeiro que tem tudo aquilo que tem. E não se envergonham de realizar isso na presença do Senhor. Mas nós temos tido essa humildade de reconhecer que até o mínimo de ato de bondade que nós realizamos é o Senhor quem nos propicia com a sua graça, pela sua mão, pelo seu Espírito Santo? Ou achamos que por minhas forças eu consigo, eu fiz, eu conquisto e esquecemos que é o Senhor? Não deixemos que a lepra do pecado nos impeça de estar com o Senhor. E Jesus agora segue o Evangelho dizendo, Jesus, três coisas importantes do Senhor. Cheio de compaixão, estendeu a mão e tocou nele e disse, cheio de compaixão, compatire, sofrer com. Jesus, ao ver a humildade deste homem, a ousadia dele de se prostrar e reconhecer quem ele verdadeiramente é, um pecador, como nós devemos de reconhecer quem somos. Não devemos de chegar diante do Senhor e dizer, Senhor, por quê? Porque eu estou com essa lepra, eu quero a satisfação da minha vida. Mas nós devemos de ver aquilo que realmente nós somos. Senhor, eu tenho a lepra, eu tenho pecado, eu necessito de Ti. E assim o Senhor se compadece, suas entranhas se movem em relação a este homem, é o que quer dizer o texto, de compaixão, sofre com aquele homem. O Senhor sente pena daquele homem e o que faz? Estende a mão, realiza a obra, estende a mão e toca naquele homem. Assim o Senhor não se contamina, até mesmo o Senhor, de certa forma, transgride a lei, mas recordemos, Jesus não transgride a lei, porque Ele é o legislador do Pai. Ele é o próprio legislador. E assim Ele realiza a obra na vida deste homem. Ele realiza aquilo que era reservado ao sacerdote, e aqui está a ligação, como dizia, com a primeira leitura do Levítico. Jesus é este sacerdote que cura o homem, que diz, tu estás curado, eu quero ser curado, como vai seguir o Evangelho. E, assim, o Senhor vai curar este homem.
Vai realizar aquilo que é próprio do sacerdócio? Ah, mas por que não procurava um médico? Porque aqui não era questão de medicina, era questão de o sacerdote ver que aquela pessoa estava purificada para que realmente pudesse retornar ao convívio da comunidade e ao convívio com Deus. Participar uma vez mais do convívio divino. E assim, este homem, antes de Jesus fazer estas obras, o que disse: se queres, tens o poder de curar. Não é em relação a mim, Senhor, é em relação a ti, se queres. Tu podes, Senhor, tu podes tudo. Eu estou arrependido. Eu quero mudar de vida. Eu quero ser liberto. Mas, se tu queres, aqui estou prostrado a teus pés a te pedir. Tens o poder de curar. E isso move a compaixão do Senhor. E assim ele estende a mão, toca e diz: eu quero. Fica curado. E no mesmo instante a lepra desaparece e ele fica curado. Nós devemos de ver que a mesma obra o Senhor já começou a realizar em nós através do batismo. Deus espera realizar em cada um de nós esta obra. Mas nós queremos que o Senhor realmente tenha este toque para conosco. Buscamos nesta convivência com o Senhor Deus, estar presentes diante dele nesta intimidade e deixar que ele toque até mesmo aquilo que é difícil para nós muitas vezes de deixar, para que a sua obra de amor, de salvação se cumpra em nossas vidas como realmente deve de acontecer. Permitimos que o Senhor nos tire da lepra ou nós queremos ainda ficar nesta lepra? Jesus não veio fazer um leprosário, onde nós nos unimos na lepra do pecado em grupos, em facções e vamos buscar aquilo que não conseguimos e vamos. Não, Jesus quer libertar, quer curar, quer trazer de volta a vida da graça divina em união para consigo. É isso que o Senhor quer. Recordemos, os leprosos, por viverem afastados, se uniam, e alguns deles se tornavam bandidos ou faziam coisas más justamente porque necessitavam da sobrevivência. Nós não podemos ser assim em relação à lepra do pecado. Nós devemos de buscar que o Senhor nos cure e que nos dê essa graça de voltarmos ao convívio da sua presença e o convívio do amor verdadeiro com os irmãos. Mas temos tido esta ousadia. Temos buscado que o Senhor realize isto em nós? E Jesus diz a ele com firmeza: manda logo embora, como se dissesse em nossos tempos: vai, vai, sai daqui. Não que Jesus tenha dito desta forma, mas fala que com pressa se retire dali e mostra-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação que Moisés ordenou como prova para eles, não para o próprio Senhor, mas para eles. Chegou o tempo messiânico. A salvação esperada chegou. E aqui está a prova. Aqui está a realização. E assim, não sabemos, porque o texto é um pouco impreciso, se ele foi e fez e depois divulgou, ou se ele começou a contar, a divulgar a todos, ou se é mesmo o próprio Cristo que está a divulgar a sua obra. Mas o fato é que aquilo se foi espalhando de tal modo que Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ele agora fica onde? Nos lugares desertos. Fica fora da cidade e todos vêm procurá-lo. Já não é mais o leproso que está no deserto, que está fora da cidade, mas o Senhor que ali está, esperando que nós saiamos da cidade. E recordemos, cidade no Antigo Testamento é símbolo também do pecado, da decadência. Que nós saiamos do pecado e da decadência, que nós busquemos estar na sua presença em intimidade, buscando no deserto, na vida de oração. Mas nós temos feito isso. Temos ido buscar o Senhor na vida da oração, no dia a dia, estar na sua presença, lançado aos seus pés? E agora, o que tem a dizer a nós? A segunda leitura. Nós, tocados pelo Senhor, transformados por Ele, como São Paulo, depois da sua conversão, o que temos que fazer? Irmãos, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não escandalizeis ninguém. E assim segue São Paulo, explicando o que quer dizer com tudo isso.
São Paulo está dizendo a nós o quê? Que nós, a partir do momento que fomos tocados, que buscamos a presença do Senhor, que temos esta união para com Ele, nós devemos de fazer tudo para a glória de Deus. E dar glória a Deus significa o quê? Dar testemunho, confessar Deus. Nós pensamos a palavra confissão somente na questão negativa. Ah, eu fiz algo de errado, eu tenho que falar aquilo que eu fiz diante do sacerdote, diante das autoridades. Não, não. Confessar tem um sentido muito mais amplo, que significa dar glória a Deus. Como vemos Josué, quando justamente aquelas pessoas pegaram da cidade que deveriam destruir tudo, coisas de prata e ouro, e assim condenaram o povo de Israel a uma maldição. O que disse Josué? Dai glória a Deus, ou seja, confessem. Dar glória a Deus, então, é confessar Deus com a minha vida. Não é simplesmente falar no modo negativo aquilo que eu fiz de errado, mas também em modo positivo, mostrando quem é Deus para mim. Nós temos dado glória a Deus com a nossa vida, em todos os lugares, como diz São Paulo, comendo, bebendo, fazendo tudo o que fazemos. Nós não temos escandalizado a ninguém pela nossa fé. Como diz São Paulo, seguindo, não escandalizeis, nós devemos de dar testemunho para os mais fracos na fé, como vai dizer na sua carta. Agradando a todos e não buscando o que é vantajoso para nós, mas que é vantajoso para todos a fim de que sejam salvos. O que São Paulo está querendo dizer aqui? Que nós devemos de agradar a todos em que sentido? Nós devemos de dar testemunho da nossa fé a todos, reconhecendo que se algo que eu faço escandaliza alguém na fé, eu devo de abandonar, por mais que não seja pecado. Coloquemos algo aqui. O álcool. O álcool, utilizado de forma correta, não é pecado. Porém, se aquilo me leva a justamente sair daquilo que é o meu normal, justamente a contradizer diante de alguém que está vindo para a minha fé, eu devo de abandonar até mesmo aquele pouco que não me faz mal, mas que escandaliza o meu irmão. Ah, padre, mas fulano é tão melindroso, tudo que a gente faz... Não. Se realmente aquilo pode ser um escândalo na fé, eu devo de abandonar. Eu devo de ajudar meus irmãos a virem para a fé, buscando a salvação de todos, como diz São Paulo. E assim nós devemos, como encerra ele mesmo dizendo, ser imitadores dele, como também ele é de Cristo. Ser imitador dos santos, como também eles o são de Cristo. E nós temos dado este testemunho da nossa fé onde quer que esteja e em qualquer situação. Coloquei aqui um exemplo, mas serve para todas as áreas de nossa vida. Piadas, palavras, ações, brincadeiras, tudo isso tem realmente dado testemunho da nossa fé aos nossos irmãos e irmãs, ou tem contradizido a nossa fé, escandalizado aos nossos irmãos que muitas vezes não estão tão próximos de Cristo como nós. Sejamos testemunho como São Paulo. Imitemos os santos, imitando a eles como eles imitaram a Cristo, cada um no seu modelo e no seu estado de vida. E aqui encerramos a meditação de hoje justamente com a festa de Nossa Senhora de Lourdes, o dia dos doentes. Neste domingo, justamente domingo, o domingo gordo, assim chamado pelos antigos, era o domingo de carnaval, que se comia algumas carnes, algumas coisas especiais. Eu recordo isso muito da minha mãe e da minha família, que minha mãe, na minha juventude, teve a oportunidade de realizar algo assim, que era da minha família comer uma carne especial, que na nossa indigência antes não tínhamos a oportunidade de conhecer a tradição familiar. Não era festa, baile, pecado, não. Era comida. E então, no domingo gordo, de 11 de fevereiro, foi justamente neste domingo que Nossa Senhora apareceu por primeira vez a Bernadette Subiru. Para aquela menina que não sabia ler nem escrever, ignorante aos olhos do mundo, justamente numa França revolucionária, anticristã, contra a fé.
ali Nossa Senhora de Lourdes vai aparecer. E vai aparecer outras tantas vezes ali, justamente a esta jovem, e tanto o povo vai se reunir diante daquela aparição, que vai ser perseguida, e aquela jovem menina se mantém impassível. Ela que vai falecer no dia 16 de abril, aos seus 35 anos de idade, justamente às 3 horas da tarde. Ela que viu ali Nossa Senhora, tem esta experiência com ela. E, depois de algumas aparições, como bem sabemos, Nossa Senhora manda que cave ali, que cave para que saia a fonte, e daquela fonte saem as águas, que justamente vão trazer tantas curas físicas e espirituais, em modo especial, até os nossos dias, para tantas pessoas. E na 11ª aparição, Nossa Senhora vai dizer quem ela é, no dialeto local daquele povo, porque era somente o que Bernadette sabia falar. Eu sou a Imaculada Conceição. Apenas 4 anos antes, o Papa Pio IX havia declarado o dogma da Imaculada Conceição da Santíssima Virgem Maria. E 4 anos depois, vem a própria Virgem do Céu anunciar a uma jovem que não conhecia aquele dogma, que não sabia nada da fé, que ela era a Imaculada Conceição. Que aquele dogma era preciso para a nossa fé. E ali, sem dizer nada do que vai dizer depois, e recordemos, sem chorar como chorou justamente em La Salette, sem falar aquilo que falou em Fátima, mas como um paradigma, uma união entre todos esses temas, e vivendo aquela fé simples daquele povo, Nossa Senhora começa a realizar tantas graças, como Jesus no Evangelho de hoje, não por ela, mas pela graça da Santíssima Trindade através dela, levando tantas almas ao encontro do Senhor, na fé simples de tantas pessoas. Que possamos, neste dia do enfermo, neste dia dedicado também a Nossa Senhora de Lourdes, recordar aquilo que nós devemos de viver. Esta fé simples e humilde, esta fé que trouxe a cura a tantas pessoas e que ainda traz e que leva ao encontro com Cristo para vivermos este encontro, esta intimidade com Ele. E assim como vai se realizar depois toda essa questão de Lourdes, a perseguição anticristã na França era grande. Justamente o filho do imperador Napoleão III fica doente e, em segredo, sua esposa pede que tragam água de Lourdes. E assim seu filho miraculosamente é curado. E então também alguns da corte estão ali presentes para contrariarem aquilo e dizer que é justamente uma ação coletiva, que são pessoas ignorantes que seguem uma jovem ignorante e que veem ali as suas vidas transformadas e têm o que dizer. Realmente é uma questão de fé. Que possamos voltar a esta fé simples, que possamos voltar a esta intimidade com o Senhor, a vida de oração, a oração do Santo Terço a Nossa Senhora, e vivendo a nossa fé nesta simplicidade, nos prostrando humildemente aos pés do Senhor, como aqueles que somos, pecadores, ignorantes, um nada, humanamente falando, mas amados por Deus, Ele possa também tocar a nossa alma e assim transformados e curados em todo o nosso ser, possamos um dia participar plenamente da sua glória. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa mãe, hoje sob o seu título de Nossa Senhora de Lourdes, que interceda por cada um de nós e nos ajude a vivermos a nossa fé em plenitude, a reconhecermos diante do Senhor quem verdadeiramente nós somos, os degredados filhos de Eva, perdidos neste vale de lágrimas, mas que queremos realmente este toque do Senhor, que Ele realmente possa nos tocar profundamente, porque nós reconhecemos que somos, quem somos, um nada diante da grandiosidade do Senhor Deus, e assim Ele possa nos tocar. E, seguindo o exemplo de Maria, dóceis ao Espírito Santo, possamos permitir que o Senhor cada vez mais, na oração e na santidade, transforme nossas vidas para podermos merecer um dia a glória dos céus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado.
Que Deus vos abençoe e vos ajude a vos preparar dignamente para este início de Quaresma. Não se esqueçam de realizar os propósitos palpáveis para viver esta Quaresma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.